Fala pessoal! Bom, nesse vídeo aqui eu vou dar uma verdadeira aula para vocês, tá? De como treinar o seu chat GPT para criar histórias virais pro seu canal, tá? Para você deixar ele craque, treinado, para contar histórias assim que vão viralizar o seu canal e te ajudar a monetizar o seu canal no YouTube, tá? É, Diferente de algumas inteligências artificiais, o chat GPT ele é treinável, ele tem memória, ele guarda tudo que você fala para ele. Então, a gente vai criar aqui um canal do zero, tá? A gente vai ter umas ideias aqui e o chat GPT você vai trocando ideia com ele aqui e você vai treinando ele para contar a história para você sem você precisar toda vez ficar dando comando, tá? Então vamos lá. A ideia aqui do vídeo, eu vou criar um canal de histórias de terror, tá? É um subnicho de terror, tá? Terror do quê? Eu pensei em exorcismo. Olha que doido, tá? Nós vamos criar um canal de histórias de terror e de exorcismo. Então, o foco principal aqui vai ser padres, pastores, exorcistas. Então, vai ser histórias narradas é, na primeira pessoa, contada por eles mesmos, tá bom? Então, assim, foi uma ideia que acabei de ter aqui na cabeça aqui e vamos fazer isso. Então, vamos começar. Chat, eu estou com uma ideia de canal pro YouTube, beleza? Deixa eu só. O que você acha de um canal de histórias de terror de exorcismos? Ó, Eduardo, a ideia de um canal de YouTube focado em histórias de terror sobre exorcismo tem um potencial enorme, principalmente se bem executada. Vou te dizer que pode dar muito certo e também o que você precisa fazer antes de começar. Aí você já tá começando a trocar ideia com ele, ó. Porque essa ideia tem potencial. Aí você vai colocar nicho extremamente popular, misticismo, mais medo real, formato evergreen, facilidade para criar roteiros, alta taxa de clique, tá? Mas fique atento a isso. O YouTube pode limitar monetizações em termos religiosos e violentos. Evite ofensas religiosas diretas, trabalhe bem o áudio e clima. Ideias de quadro do canal, exercícios reais que terminaram em tragédia. O padre gravou tudo. Arquivos proibidos de 1976. Histórias enviadas por seguidores. Minha irmã foi possuída. O ritual deu errado. Vozes no porão da igreja. Olha só que subnicho bacana que eu tô deixando pra vocês aqui, hein? Tá? Já pega a dica aí. Então vamos lá. É, Vamos supor que nós vamos criar o conteúdo pro idioma espanhol, tá? Então, esse canal será no idioma espanhol. Ó, tá vendo? Ele tá sempre salvo. Olha lá, memória salva atualizada. Tá vendo aqui, ó? Eu tô apontando com o dedo. Memória salva atualizada. Ele tá salvando a memória, ó. Alcance maior com menos concorrência direta. Ó. Nomes para o canal. Isso aqui é outra coisa, tá? Isso aqui não entra no. Aí você vai escolher um nome pro canal ali e tal, por exemplo, Relatos do Exorcismo, Demônios entre nós outros. Ah, número um, vai. Número um. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer, ó? Ele já deu uma ideia aqui de formato de vídeo, ó. Formato sugerido do episódio piloto. Calma, jovem gafanhoto. Precisamos acertar alguns detalhes. Então, ó, esse é o maior erro das pessoas, tá? Que o chat já dá uma ideia, ela já vai criando história. Não, troca uma ideia com ele, deixa ele treinar. Ó, vamos com calma. Você quer a história 100% ficcional e basear? Ó, podemos contar histórias reais e também fictícias, ok? Na história, no caso de histórias reais, você quer contar de forma jornalística, documental ou narrativa ou imersiva? Quero narrativa
em primeira pessoa, narrada pelo próprio exorcista. Beleza, ó. Tá vendo? Ele já tá querendo, já tá dando ideia. Gancho, que é o Hulk, né? Começa com uma frase poderosa, tipo, ha enfrentado ao demônio mais uma vez, pero nada me preparou para lo que vi em essa casa. Tá vendo? Ele já tá criando aqui ideias pra história, ó. Mas ainda não, ainda nós não vamos criar a história ainda, tá? Calma, Calabreso. Ainda precisamos acertar uns detalhes. Tô contigo, Calabreso. Vamos ajustar tudo com calma. Manda aí os detalhes que faltam. Tá, vamos lá. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Isso aqui é conteúdo de mentoria, hein? Você vai falar sempre assim pra ele, ó. Eu quero que você comece sempre as histórias com um hook. Hook é o gancho, tá? Impactante. O hook deve ter 300 palavras e 5 parágrafos numerados, tá? Esse é o meu jeito de fazer a história, tá? É parágrafos numerados. Por quê? Porque aí na hora de criar as imagens, criar o áudio, fica muito mais fácil você numerar o parágrafo, tá? Inclusive, isso daqui, esse tipo de conteúdo eu tô ensinando no meu curso, tá? Depois de muito pedido e muito eu relutar aqui, eu decidi fazer um curso, tá? O pessoal pedia bastante, eu não gosto de curso, não gosto de vendedor de curso. Mas assim, o pessoal pede bastante e não tem como ajudar todo mundo, né? Então eu passo um pouco do meu conhecimento aqui para vocês. O curso vai estar baratinho, tá, pessoal? Bem mais barato do que qualquer desses cursos aí que vocês vê na internet. Então aí no curso eu mostro como que eu faço as imagens, como que eu edito os vídeos, como que eu faço as narrações. Inclusive, eu ensino você a usar as narrações do Valentino, que muita gente acha que sumiu a voz do Valentino, mas não sumiu. Ela tá lá no CapCut de aplicativo, porém, o aplicativo só permite 500 caracteres. Mas eu tenho um jeito aqui que eu uso. Eu falo que eu desenvolvi porque eu nunca aprendi com ninguém, tá? Eu fiz por conta própria isso, testando. Para mim deu certo essa metodologia, então eu consigo usar a voz do Valentino, que por sinal é muito melhor pelo CapCut, tá? Pelo CapCut de aplicativo do que pelo CapCut web. Ela é muito mais precisa, tá? Ela tem muito mais vida. Enfim, então se você quiser adquirir o meu curso, eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Esse é o primeiro vídeo que eu tô falando sobre o curso, tá, pessoal? Então, se você quiser adquirir, tá ali, tá? Eu vou deixar para vocês. Então, vamos lá, vamos continuar aqui no vídeo. Então, ó, então eu quero que vocês sempre comecem as histórias com um hook impactante. O hook deve ter 300 palavras e 5 parágrafos numerados. A introdução, ah, depois uma introdução com 300 palavras com uma chamada de ação para inscrição, curtida e comentário. Qual o tipo de comentário que funciona bastante, tá? Pega essa dica. Comentário que funciona bastante. Pessoal, quanto mais pessoas comentar, melhor. O comentário pode ser sobre qual país e cidade a pessoa está assistindo. Por que eu falo isso? Quando você pergunta de qual país e cidade você está assistindo, a maioria responde, tá? Eu tenho meus vídeos em espanhol, eu sempre faço isso.
e muita gente responde. Isso daí ajuda o YouTube a encontrar relevância no seu vídeo e entregar ele, beleza? Então, ó, 300 palavras, tal, tal, tal. E quero capítulo 5 capítulos com 10, com 500, não. Aí depende, eu vou colocar 700 palavras, tá? 700 palavras cada e 10 parágrafos, beleza? Então, a história vai ter um fechamento de 200 palavras e 3 parágrafos, tá? Então, a história vai ter um hook impactante, que é o gancho. Logo depois vem a introdução, tá? A introdução é onde ele fala: nesse vídeo você vai ver tal, 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 tal. Você vai fazer um resumo do que vai acontecer. E aí ele vai ter a chamada de ação para você curtir, comentar, seguir, se inscrever no canal. E logo depois já começa capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e depois o fechamento. Eu sempre trabalho com 5 capítulos, tá? 5 capítulos com 10 parágrafos cada capítulo. Geralmente eu trabalho com entre 500 e 700 palavras, no máximo. Por quê? Porque se você colocar muita palavra, 1.000 palavras e 10 parágrafos, ele vai se o parágrafo passar de 500 caracteres, na hora de você gerar o áudio, ele pode dar problema, tá? Ele pode dar problema. Então eu vou mostrar para você. No curso eu mostro para você como que faz para você gerar a narração direto do arquivo SRT criado pelo ChatGPT, tá? Então o chat vai criar um arquivo para você, um arquivo, e nesse arquivo você vai colocar no CapCut como se fosse uma legenda, e aí o próprio ChatGPT ele vai gerar a narração para você, tá? Então funciona bastante isso. É muito boa a narração do CapCut. O pessoal gosta muito do Valentino, né? Eu não uso muito o Valentino, mas o Valentino é o mais famoso aí, tá? Ó, então aqui, vamos lá. Eu quero que você comece sempre a história com um hook impactante. O hook deve ter 300 palavras e 5 parágrafos. Depois, uma introdução com 300 palavras, com uma chamada de ação para inscrição, curtida e comentário. O comentário pode ser sobre qual país e cidade a pessoa está assistindo. Quero 5 capítulos com 700 palavras cada e 10 parágrafos. Um fechamento de 200 palavras e 3 parágrafos. Beleza? Então, isso aqui é a estrutura da história, tá? Aí o que você vai fazer? Quero que você se transforme em um contador de histórias de terror, que faça histórias com narrações sombrias. Não quero que você use palavras e frases genéricas. O que são frases genéricas? É quando ele começa assim: no anoitecer da cidade de Nova York, onde os pássaros não enxergam a luz. Sabe essas coisas genéricas assim de história? Ele não vai, quando você pede para ele cortar essas coisas genéricas, ele tira isso, tá? Que eu acho isso aí um saco, fica muito artificial. Então eu acho que ele tem que começar a história já direto ao ponto, tá? Ele já vai direto ao ponto. Então beleza. Vamos lá. Ah, mantenha sempre a história em espanhol. Nunca em português. Por que eu falo isso? Porque como eu converso com o chat GPT em português, ele me responde em português, na hora de criar a história, às vezes ele se confunde, tá? E aí ele acaba criando, ele vai criando em espanhol, de repente uma frase ele solta em português. Já aconteceu várias vezes comigo. Eu tô lá, eu sempre quando eu posto um vídeo em algum canal meu, depois eu fico assistindo na minha televisão, pra dar um pouquinho de minutagem e pra ouvir também a história. E sempre soltam umas frases em português ali, então você tem que prestar bem atenção nisso. Ó, pronto. Agora ele vai começar, ó.
Perfeito, Eduardo. Agora sim temos todas as diretrizes claras para criar histórias poderosas, sombrias e memoráveis. Sempre em espanhol com narrativa intensa. Então, vamos lá. Hulk, 300 palavras, 5 palavras. Começo sinistro, impactante, direto ao mistério. Introdução, 300 palavras, 5 parágrafos numerados. Apresentação do exorcista, ambientação, mais chamada de ação. Inscrição, curtida e comentário, com país e cidade. Capítulo 1 a 5, 700 palavras cada, 10 parágrafos. Narrativa imersiva, com tensão crescente e detalhes perturbadores. ICR, que é fechamento, 200 palavras, 3 parágrafos. Fechamento com reflexão, ambiguidade ou aviso sombrio. Tá, beleza. Aqui a estrutura tá pronta, ele já sabe o que ele tem que fazer. Agora nós vamos criar um título, tá? Nós vamos criar uma história aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Sugerir 3 títulos possíveis para o primeiro episódio. Me sugira 10. Com prazer, calabreso. Essa foi muito boa. O chat incorporou o Toninho Tornado. 10 títulos para a história de exorcismo. Cada noite alguém llama desde a habitação 103, pero está vacía desde 1987. Ela no se mueve hace días, pero sigue rezando en latín. La niña del armario no era humana y nunca se fue. Después del ritual, su rostro no era la misma. No puedo dormir desde aquel caso, aún escucho su voz. Mi cruz se derritió durante el exorcismo. El exorcismo fue cancelado, pero el padre murió antes de llegar. O que você quer aqui, claro? Não quero você, claro. La monja poseída que nadie puede contener. Muito bom isso aqui, hein? O que é monja? Seria as freiras. Basicamente isso. Durante el bautismo, o bebê gritou em voz de anciana. Oh, legal também. La grabación del exorcismo está proibida, pero yo la vi. Eu gostei dessa aqui, ó. La monja posseída que nada pude contener. Eu gostei dessa aqui. Gostei dela. Gostei dela. Me dê mais 5 variações de títulos parecidos com esse, com estruturas diferentes. La monja poseída que nada pude contener. Variações de título: monja e possessão. Eu fui el último a verla viva y no era humana. La hermana Clara murió en 1983, pero sigue caminando por el claustro. Cuando la monja comenzó a flotar, supimos que ya era tarde. Nunca dijeron qué pasó con la monja de la celda 6. El Vaticano quiso ocultarlo, pero yo estuve en ese exorcismo. Tá. Aqui, pessoal, o título é muito importante, tá? Esse vídeo aqui não é para ensinar a fazer título, tá? Mas eu vou aproveitar aqui e vou dar uma dica para vocês. Vocês podem pegar, na hora de criar um título, e juntar. Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Por exemplo, o Vaticano quis ocultá-lo, tá? Então você pode usar uma parte desse título aqui, ó. Você pode montar uma estrutura de título. Beleza. Aí você vai colocar aqui, ó. La monja posseída que nadie pude contener. Ó. Você vem aqui, dá um ponto final e joga aqui, ó. Aí você criou um título usando estruturas de outros títulos sugeridos. Então, ó, o Vaticano quis ocultar a freira possuída que ninguém conseguiu conter. Perfeito. Olha que título legal. Então você pode fazer isso aqui, ó. Joga aqui, ó. E ó. Perfeito. Agora sim temos um título cinematográfico. O Vaticano quis ocultarlo. La monja poseída que nadie pudo contener. Perfeito. Olha que título bacana para começar um vídeo. Um caso, ele começa com uma curiosidade. O Vaticano quis ocultar
Então gera uma curiosidade, como assim o Vaticano quis ocultar? A monja, que é a freira, essas mulheres que trabalham na igreja católica aí, freira, madre, estava possuída e ninguém podia conter. Então, assim, é uma curiosidade absurda. Então, assim, tá perfeito o título. Inclusive, eu acho que eu vou fazer esse roteiro aqui e eu tenho um canal de história de terror, eu acho que eu vou jogar nele lá. Então vamos lá. Pode começar. Agora ele vai começar a escrever, pessoal. Ó, Hulk, 300 palavras. Nunca imaginei que o pior exorcismo de minha vida não ocorria. Nossa, pessoal, eu já morei em países que falam espanhol, já falei muito bem espanhol, mas hoje eu tô bem travado. Ni un hospital maldito, sino el corazón de un convento. Un lugar donde cada pared rezaba, cada rincón olía a incenso y cada silencio parecía sagrado, hasta que comenzó a gritar. La primera vez que la vi estaba encadenada a su propia cama, no por protección, sino porque había intentado arrancarse los ojos 3 vezes. Cara, que legal. Então é isso aqui, ó. Ele já deu é, o Hulk. Aí o que, que você vai fazer, tá? O que, que eu faço? Eu vou pegando aqui, ó. Vou copiando e já vou jogando no Word, num arquivo Word ali. E vou deixando ela salva. Ó, prossiga. E já mando ele prosseguir. Eu, pessoal, gosto muito, tá? Gosto muito de. Eu gosto muito de ler, tá? Ler as histórias, tal. Monra possuída. Eu gosto muito de ler as histórias. Então, eu acho legal porque é uma coisa que eu vou contar para as pessoas, por que que eu não vou ler? Eu preciso saber se é interessante a história ou não. Ah, leva mais tempo? Pode até levar mais tempo, mas, pô, você tem que saber o que você tá contando, né? Ó, sou eu, padre, Caldeirão. Vou dar uma, uma conferida, ver se não tem nada em português aqui. Geralmente, quando tá português, ele começa a frase em português, tá? Bom, beleza, prossiga. Capítulo 1. El llamado de Roma. Todo comenzó con una llamada sin identificación. Era medianoche. Al otro lado de la línea, una voz seca y constante preguntó: ¿Sigue disponible para intervención de clase 3? Nadie usa esta clasificación fuera del Vaticano. Legal. Viagem imediato, tá? Bom, pessoal, eu não vou ficar lendo aqui todo o roteiro, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas geralmente eu gosto de ler um pouco, tá? Não quer dizer que você precisa. Ó, como eu disse, tá? Sempre tem numeração dos parágrafos, tá? Eu gosto de fazer assim, porque fica muito mais fácil na hora de você criar imagens, criar áudios, criar narração. Fica assim muito mais fácil. E é isso aí, pessoal. Quem quiser adquirir meu curso aí, tá bem bacana, tá? O curso é focado em canais de história, tá? Então, eu vou te ensinar a criar canal, qualquer tipo de canal de história que você quiser. Quem adquirir o curso vai ter acesso ao meu WhatsApp, tá? Depois de 7 dias, tá? Depois de 7 dias, ele vai liberar lá meu WhatsApp, porque imagina que o cara vai lá, compra meu curso, pede reembolso, e aí o cara tem o meu WhatsApp lá. Aí o cara vai ficar. Eu não vou conferir, né? Não vai ter como eu saber se o cara foi reembolsado ou não. E o cara vai vir falar comigo, eu vou ficar dando uma baita de uma atenção pra ele e ele pediu reembolso, né? Então, só depois de 7 dias. Mas aí quem esperar os 7 dias vai ter acesso ao meu WhatsApp. Eu vou responder todo mundo, tá? Não garanto que eu vou responder na hora, tá? Mas eu vou responder, tá? Mesmo dia ali, você pode ter certeza que eu vou responder. A gente pode trocar uma ideia, pode pedir sugestão. Eu respondo tudo ali. Às vezes eu sou até muito atencioso, gravo áudio ali de 2, 3, 4, 5 minutos. Mas eu gosto, tá, pessoal? Eu gosto de ajudar, eu gosto de ensinar o pessoal, tá? Eu não sou nenhum especialista, tá? Longe disso. É, não sou nenhum expert em YouTube, mas com canais de história eu tenho resultado, tá? Eu sei um processo ali, eu criei um processo bacana ali que eu consigo ajudar as pessoas. Muito produtivo, inclusive. Ó,
Estamos aqui no capítulo 4 já, ó. Isso aqui é aula de curso, tá, pessoal? Inclusive, eu vou postar ela lá no curso. Como treinar o chat GPT. Eu vou deixar ela postada lá. Ó, capítulo 5, capítulo 4 tá pronto. Capítulo 5. Agora, fechamento. É o Vaticano quis ocultar-lo da monra posseída que nada pode contener. Ó, fechamento aqui. Ó, beleza, pessoal. História tá pronta. Ó, ele tem 4.290 palavras. 4.290 palavras, pessoal. É bastante coisa, hein? Dá pra fazer aqui mais de meia hora. 2.000. 2.000 dá 20 minutos. Mais ou menos 17 minutos. 18, 17 a 20 minutos. Do 4.290 vai dar mais quase 40 minutos de vídeo, tá? De história. Pro espanhol tá bacaninha. Tá excelente, tá? Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer depois? Eu vou gerar imagens. Enquanto eu gero as imagens, eu vou gerar a narração e já vou deixar tudo pronto ali. Um vídeo desse aqui eu faço ele, a produção dele, o roteiro. Eu escolho o tema, eu escolho o tema, né, o título, o roteiro, eu faço as imagens, a narração, eu edito, faço tudo bonitinho, coloco legenda em 30 minutos, tá? Então, pessoal, é isso. A aula aqui era para mostrar como que treinar o chat GPT para criar histórias, tá? Por exemplo, ele já está treinado aqui. Então, se eu vir aqui, ó, chat, quero que crie uma nova história para o meu canal de exorcismo. Ó, ele já vai saber o que tem que fazer, ó. Ó, é o exorcismo de Helena, o demônio não se foi, se escondeu. Ah lá, ele já sabe o que tem que fazer, ó. Hook inicial, introdução com chamada de ação, capítulos, nananana, sinopse, breve história. Uma jovem chamada Helena foi submetida. Aí depois, pessoal, depois que você treinou ele, é só bora começar, calabreso. Ó, ele já começou, tá vendo? Então a sua produtividade aqui vai aumentar absurdo, ó. Obviamente, você tem que é, escolher um bom título, tá, pessoal? Não colocar qualquer título genérico. Vocês fazem aí como eu ensinei vocês, tá? Aí vocês vão salvando aqui. Dá pra você criar aí, ó, 5 vídeos por dia aí, tranquilo. Eu sei que eu já falei aqui no canal, não fique se matando de fazer vídeo e tal. Mas, eu falo assim, dá pra pessoa fazer 5 vídeos aqui por dia, tranquilo, ó. Ela vai, terminou uma história, ela já faz outra, já faz outra. Aí ela já começa a editar ali, meia hora ela termina de editar cada história. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É, Quem quiser adquirir meu curso, link na descrição e no comentário fixado. Beleza? Pô, se você quiser aí aprender tudo que eu faço, toda a minha rotina de produção, é, tudo que eu sei, eu vou ensinar para vocês nesse curso, beleza? Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!